Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São João, capítulo 6, verso 37. São João 6,37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Grande Criador, mais uma vez estamos à disposição do Espírito Santo, o qual é o único que pode entrar no homem, na mulher e mudar cada um de nós. Palavras não poderão fazer isto, Senhor. Somente seu Espírito trazer temor ao nosso coração. Temor no Senhor, que é o princípio da sabedoria. Por isso pedimos ao Senhor, ajuda-me a ajudar o seu povo, pois cremos em Ti e estamos aqui certo que as coisas que o Senhor prometeu foram cumpridas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Três coisas foram cumpridas. Irmão Branham, falando da mensagem em seu tempo, os ungidos 268, ele diz: na terra onde esta mensagem vai, na costa leste a oeste da Califórnia e a Nova York, abaixo no sul, acima no norte, para as missões e onde for que ela esteja indo, e neste tabernáculo. Nós somos pobres. Não temos estas coisas grandes, floridas e programas de televisão. Nós simplesmente estamos tentando fazer o melhor que podemos, mas tudo o que o Pai me deu virá. Não é questão tudo que o Pai me dá mais, que Jesus diz tudo que o Pai me dá. Agora, o último mensageiro já veio e já mostrando que tudo já foi cumprido. Tudo que o Pai me deu virá. Tem hora que a gente quer que pessoas venham quando elas não foram dadas pelo Pai. O Pai é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não traz esta pessoa, em vão é o nosso trabalho falar muito na cabeça deles. A gente só dá a mensagem. Jogar fora, fique em paz. Deixa por conta de Deus. Como você chegou? Não teve um tempo de sua crítica também? Mas hoje você agradece a Deus pela luz que alcançou. Então tem muitos aí fora que não pode ter a luz que nós temos. Nós somos loucos para eles. Eles não podem ver nós de sã juízo, infelizmente. Porque o que cremos supera tudo o que eles creem. O que cremos não tem nada que eles creem, a começar em Deus. Não tem nada que eles creem. Não cremos no Deus como eles creem. 3 pessoas na divindade, não cremos. Não cremos no batismo
que eles batizam sempre as pessoas falando Pai, Filho e Espírito Santo? Não cremos. Por quê? É porque o batismo tem que falar o nome. Jesus mostrou os títulos, mas quando Pedro foi realizar no dia de Pentecostes, em Atos 2:38, ele deu o nome. E nós sabemos que todas as coisas estão em torno do nome e não dos títulos de Deus. As coisas estão em torno do seu nome e não dos seus títulos. Se você é pedreiro, carpinteiro, seja o que for, mas é o seu nome que manda. Tudo está em torno do nome. Por isso, quando a gente faz as coisas, a gente vela pelo nome da gente. Quando a gente fala as coisas, a gente vela pelo nome da gente. Porque o que está em jogo é o nosso nome. Em qualquer coisa que formos fazer, qualquer negócio que formos fazer, qualquer cheque que formos dar, isto está em jogo o nosso nome. Então nós devemos velar por este nome. Em torno de Deus também não são os títulos. Você vê os crentes expulsando o diabo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nunca mandou fazer isso. A Bíblia dizia em seu nome, não em nome do Pai, citando as palavras Pai. Mas eu quero passar por isso também, que são coisas cumpridas. Pai é Senhor, Criador. Filho é Jesus. E Espírito Santo foi exatamente o que Deus fez no último dia. A gente sempre olhava o Espírito Santo 2000 anos atrás. Não, o tempo do Espírito Santo é exatamente o tempo do ministério do profeta, quando Jesus estaria fazendo as mesmas coisas que ele fez há 2000 anos atrás, e falar uma coisa contra o que Jesus está fazendo no tempo de William Branham é blasfêmia. Não sabíamos disso, mas o profeta mostrou desta forma. E essa é a maneira correta. Então está tudo cumprido. As três coisas: Pai, Criador; Filho, Salvador; o Espírito Santo, iluminador, revelador dos mistérios. E agora, o Pai era Espírito. Por isso, quando ele criou o homem Espírito igual a ele. O homem era um Espírito. E logo você vê que ele fez o homem do pó, para que o homem se tornasse carne. Então nós temos Espírito e carne. E a alma é a natureza do Espírito. Você pode ver na Bíblia que o Espírito não morre, é a alma que morre. Como a alma que pecar, essa morrerá. Não diz o Espírito que pecar, esse morrerá. A alma, porque a alma é que morre, a alma é a natureza do Espírito. E a nossa alma, a nossa natureza, do nosso primeiro homem, então tem que morrer, para que possa nascer a alma de Deus, a natureza de Deus, a cétupla natureza do Cordeiro: fé, virtude, ciência, paciência, piedade, amor fraternal. Você tem que ter a cétupla natureza. Agora está onde? Está na sua alma. Você não é aquela alma que você nasceu, aquela alma que veio ao mundo. Você já é uma nova alma. Isto é, você não tem mais aquela natureza que veio ao mundo falando mentira. Agora eu vou te dizer, se você ainda mente hoje, está precisando morrer essa alma. Ainda não houve mudança de vida, porque ainda está mentindo, está roubando, está fazendo a coisa errada. Mas se você estiver fugindo da mentira, fugindo do roubo, fugindo da coisa errada, isto mostra que Deus está trabalhando na sua alma, com a alma que é a natureza dele.
Você não tem sua natureza, agora é a dele. Eu sou assim porque meu pai foi assim. Eu não tenho mais a natureza do meu pai. Agora eu tenho a natureza de Deus. Isso é todo crente, tem que pensar nisso. Quando você pensa de ser igual ao Lampião, você tem a natureza humana, que nem do Lampião e outros. Mas quando você nasce de novo, como Jesus falou para Nicodemos, necessário que é nascer de novo, então você tem uma nova alma. Agora você não deseja mais aquelas coisas. O Espírito que está em você, que é o Espírito Santo, domina a sua natureza, certo? Por isso a gente diz, um homem que adultera hoje, ele não é convertido. Por quê? Mas Davi adulterou, porque naquele tempo era sangue de bode, de cordeiro. No Novo Testamento não, é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de bode não tirava o pecado, nem o desejo de pecar. Aquilo ficava na pessoa, mas o sangue de Jesus Cristo elimina o pecado e tira o desejo de pecar. Então por isso você vence. Não adianta dizer que é um cristão e fazendo a coisa errada, uma cristã e fazendo a coisa errada. Isso mostra que a sua natureza é velha ainda, natureza do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da bisavó. Mas se você pegar a natureza daqueles ancestrais espiritual seu, então você é como Sara, como Lloyd, como Eunice. É outro tipo de mulher, porque é outro tipo de natureza. Amém? A gente sempre pensa nisso. Preguei agora em Presidente Prudente a mensagem na alma. Vou repetir um pedacinho, porque o problema é que a mensagem não tem descido à alma. A mensagem está na cabeça de nós, os crentes. Por isso que nós somos crentes cabeçudos. E não é cabeçudo porque a cabeça aqui é grande, não. É a inteligência. É o interior, que não dobra para a verdade, que não converte. Enquanto você não mudar essa natureza, essa alma, ela não for mudada e tomar a natureza do cordeiro, você vai fazer a coisa errada sempre. Mas quando você deixa essa mensagem entrar e ela muda seus desejos, esta mensagem ela penetra e ela vai te transformando. Você não a tem apenas na cabeça. O irmão Brana fala sobre isso. Ele falou que não adianta nada. Você diz, eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está na carne. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Não foi derramado sobre todo o Espírito. Foi derramado sobre toda a carne. Agora, aquele que o Pai me deu, virá a mim. Aí o Espírito Santo está derramado sobre esse indivíduo, que o Pai me deu. Eu quero usar essas palavras como o irmão Brano usou para o seu ministério, eu quero usar para o nosso ministério. Aquele que o Pai me deu. Não é nem que o Pai vai me dar. Ele me deu. Então, a gente precisa de ver onde essa mensagem está. Na igreja nós estamos vindo, tomar a ceia nós estamos tomando. Qual o problema nosso? Tomando a ceia indignamente? Não estamos tendo aquela mudança de vida que precisa ter? Estamos numa etapa lá atrás, quando a gente, para chegar ao ponto de tomar a ceia, a gente tem que ter o Espírito Santo. Você não pode apenas crer em Jesus. Você não pode apenas ser santificado. Quando você vai tomar a ceia, você tem o Espírito Santo. Você sabe o que você está fazendo. Sua vida está certa com Deus. Sua vida está certa com seus irmãos. E aí você vai bem. Do contrário, a mensagem não sai da sua cabeça,
você nunca vai mudar. Vai continuar dizendo que é crente. É como a Bíblia não saiu da cabeça do povo, mas a palavra mesmo em si nunca penetrou neles. A mensagem mesmo não penetra no crente. Enquanto ele não tiver essa experiência, o Pai me deu a esta mensagem. O Pai me deu a este ministério. O dia que você tiver revelação que o Pai te deu para esse ministério, então você lutará contra a sua própria natureza. Você pensa que para pecar você não tem que lutar para não pecar? Para pecar você vai e peca, mas para não pecar você tem que lutar. Porque você tem um corpo. E todas as coisas te são apresentadas nesse corpo através da visão, do tato, do olfato, do paladar, da audição. E isto entra. Mas lá dentro vai encontrar a imaginação, a consciência, a memória, a razão e o afeto. Se você tiver afeto pelo pecado, pronto. Falta a palavra semente lá dentro. A palavra de Deus dentro de nós. Olha, a mulher pegou José, arrancou a roupa dele. Ele saiu sem a capa, mas não deitou com ela. E ela ficou com raiva e condenou ele. Ela enraiveceu porque ele não deitou com ela e o condenou na Bíblia, dizendo que ele tinha feito aquilo. E ele não fez. Sofreu injustamente, porque ele era um tipo de Cristo, que padeceu injustamente. Agora, quando você padece, você deve aquilo, vai e conserta a vida. Acerta a sua vida diante dos homens, diante de Deus. Acerta a sua vida. Não faça o que dá na cabeça, faça conta. Tem gente que faz o que dá na cabeça, depois passa. Ai, agora eu tenho que pagar esse mês. Se tivesse feito conta direitinho, quanto que é meu salário, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pagar, o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar. Pronto. Faz conta daquilo. Bem, estou ainda no começo, mas é bom então ter esta revelação. Pai Criador, Filho Salvador e o Espírito Santo foi nos dias do irmão Brana. Aquele dia que o Espírito Santo caiu sobre toda a carne, foi no Pentecoste. Está em Joel, capítulo 2. Diz que foi derramado sobre toda a carne. E estava sobre toda a carne, judeus, gentios, estava tudo ali. Toda a carne, representada ali naquelas nações que estavam no dia de Pentecostes. Mas o Espírito Santo ia encarnar outra vez, São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Então agora, no tempo de William Branham, foi o tempo da encarnação do Espírito Santo. O Espírito Santo entrando em um homem, guarde, como Deus entrou em Jesus. O Espírito Santo entrou em Branham. Deus entrou em Jesus porque é Espírito para poder nos salvar. Morrer, verter sangue justo para nos salvar. Agora o Espírito Santo entrou em Branham para poder revelar a palavra, para mostrar que o tempo da nossa redenção chegou. Que nós fomos selados, conforme Efésios 4:30, estáis selados para o dia da redenção. Então nós já fomos selados para o dia, e o dia já venceu também. Isso daí que tem que ter segurança. O dia da nossa redenção venceu. Somos redimidos. Podemos dizer, eu sou redimido, não apenas salvo, eu sou redimido. Eu fui selado até o dia da minha redenção, que era até o dia que o Cordeiro saísse do trono, tomasse o livro e me reclamasse.
A mensagem e revelação dos 7 trovões é um reclame chamando sua atenção para que você possa ver que você está no Redentor. Amém. Bem, já comentamos então Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, espírito e alma. Você tem que entender que você não é apenas corpo e espírito, como são os animais, que não tem como fazer escolha, mas você tem uma alma, e ela vai mostrar sua capacidade de escolha, céu ou inferno, Deus ou mundo. Você vai fazer sua escolha. Isso está determinado na sua alma para você fazer isso. Você escolheu. Toda pessoa que escolhe fumar, beber, mentir, adulterar, um dia elas encontram com a palavra, com a mensagem, aí elas mudam sua escolha. Tem que mudar sua escolha. Você não vê que a escolha talvez que você fez errado do casamento, você tem que sofrer até que a morte o separe. Mas quando você escolheu algo errado para a sua fé, chegou o tempo de você ouvir a verdade e escolher a verdade, optar-se pelo que é verdade. Então você pode deixar aquelas outras coisas e aceitar a verdade. Agora a sua alma é mudada, é dominada. A gente tem que mudar a natureza. É Deus entrando em nós e mudando a nossa natureza. Senão nós vamos ter a nossa natureza mundana só. Quando você tem a natureza de Deus, Ele domina sua natureza mundana. E você já fez essa escolha por Deus. Bom, apenas poucas coisas, mas a primeira e a segunda e a terceira etapa. E tudo isso já cumpriu. Pai, Filho e Espírito Santo já cumpriu. Ele já veio como Pai, como Filho, já veio como Espírito Santo, já revelou toda a palavra, já cumpriu. Ele fez o homem, corpo, espírito e alma, acabou, não precisa voltar a aperfeiçoar mais nada, já está perfeito. Como Pai, Filho e Espírito Santo, Ele está perfeito, não tem que fazer mais nada. Por isso, isso chegaria ao fim do tempo, desta manifestação final. E agora, primeira, segunda e terceira etapa, tudo está cumprido. Todas estas 3 coisas foram cumpridas. Vou ler coisa que vocês conhecem, mas tem que repetir isso daqui, 262, os ungidos dos últimos dias. Agora, notem, no mesmo dia, quando este mensageiro, não quando ele começar, porque quando ele começou, foi pregar a cura divina. Não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Porque cura divina e discernimento não era a sua mensagem, não era a mensagem de William Branham. E as pessoas abraçam naquilo como sinais apenas e crê que era a mensagem do profeta. Ele mesmo disse que não é a mensagem dele. Na mensagem do Rápito, ele fala a mesma coisa. Não é o ministério dele. Veio a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Por isso o 7º anjo teve que ser um profeta. Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. Você vê a vida do homem e vê na Bíblia. A Bíblia diz algo sobre aquele homem. Você diz, mas não tem o nome de William Branham na Bíblia. Quando você encontra o ministério de 7º anjo, e você vê que ele trouxe uma mensagem à era de Laodiceia, a mensagem do tempo que é o direito dos povos, e ele trouxe uma mensagem a esta era de Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe. Mas teve um homem que trouxe uma mensagem. Você vê que ele veio e cumpriu a palavra. Foi um homem que pregou e revelou os mistérios que estavam escondidos no Apocalipse, dando luz para o povo.
Bom, isso daí, essas escrituras vindicam, comprovam, aprovam o ministério deste homem. Para mim não importa o que os outros falam. Se eu leio Isaías 9,6 e ouvi falar de Jesus, falei, é ele mesmo, não tem outro. É Jesus. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, Isaías 7,14. É Jesus. A gente não tem dúvida. Assim como Apocalipse 10, de 1 a 7, eu não tenho dúvida que foi o William Branham. Foi o cumprimento. Mas aqui tem 3 coisas que ele mostra. Primeira etapa, que é puxada, a segunda puxada, e a terceira puxada, que foi a abertura da palavra. Agora, escuta aqui. Tudo está no passado. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra. Veem vocês isto. Amém? Agora, quando você chega a esse ponto, tudo que o Pai me deu, verá a terceira puxada. Aí você quer que gente que o Pai não deu para o ministério de William Branham. Agora, eu sabendo que o Pai me deu para esse ministério, gente, eu tenho que mudar de vida. O Pai me deu para esse ministério do 7º anjo, para eu ver. Os outros não vê 7º anjo, os outros não vê um profeta. Os outros vê profeta só até João Batista. E você vai na Bíblia e vê profeta depois de João, que foi Jesus. E você vê Jesus dizendo, vos envio profetas. Ele ia mandar profetas. Aí você vê Ágabo, que era um profeta depois de João. Você vê que Paulo foi um profeta e apóstolo aos gentios. Você vê que Pedro foi um profeta aos judeus. Então, como você vai crer na mensagem deste povo, que a lei e os profetas duraram até João, e que não tem mais profeta dali para cá? Está certo, a lei e os profetas duraram até João. Eram lei e profetas da lei. Mas depois de João, é graça e profetas da graça. Por isso você tem Jesus Cristo, a graça e seus profetas da graça. Você tem Pedro, você tem Paulo, e depois o último profeta já partiu também, William Marion Branham. As 3 coisas já aconteceu. Então nós temos agora a mensagem do profeta nesse tempo final, cumprindo a última parte, a terceira etapa do seu ministério, a terceira puxada. Eu acho que você que crê que o irmão Branham vai ressuscitar para fazer mais alguma coisa, para a terceira puxada, o que você acha? A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. O que você acha? Você que crê errado, há mais de 40 anos, você está crendo errado, de que o irmão Branham tem que vir para revelar a terceira etapa. O que você acha, irmão Branham, falando, você não crê? A terceira etapa foi a abertura dos 7 selos. Pronto, a pessoa deveria entender, terminou. A primeira terminou, a segunda terminou, e a terceira etapa do profeta também terminou. Se nós estamos numa terceira etapa hoje, essa é nossa. É a terceira etapa da esposa. Nós temos esta etapa aqui. Bom, vamos prosseguir mais um pouquinho. 263. Agora, há 3 coisas que nós vamos dizer antes de encerrarmos. E só isso. Eu quero que vocês ouçam muito bem agora, ao encerrarmos. 3 coisas. Lembre-se, 3 coisas foram cumpridas. Em outras palavras, você não precisa esperar cumprir. 3 coisas foram cumpridas. 3 coisas estão diante de vocês neste exato momento. E cumpridas. 3 coisas. A primeira, o mundo está na condição de Sodoma. Está cumprido, não está? Ninguém vai querer ver um mundo diferente, porque o mundo está na condição de Sodoma. Isso daqui é a primeira coisa.
Jesus disse que isto aconteceria. Veja a perversão, nossas mulheres tentando agir como homem, nossos homens tentando agir como mulheres, afeminados, podres, imundos, depravados, endemoniados, e não o sabem. A Bíblia diz que isto aconteceria e é onde está. E você vê a condição do mundo hoje. Eu não estou pregando para que eles parem de fazer isto. Eu estou pregando para provar de que estas coisas que foram profetizadas por Jesus estão cumpridas. Essas coisas estão cumpridas. Você vê a perversão no homem, na mulher, na igreja. Você vê a perversão entre todo mundo. Entre crentes, descrentes. Você vê a perversão. É tempo de vermos cumprida. A primeira parte, eu digo amém. Está cumprida. Certo? Isso aqui está cumprido. A segunda, é nessa hora, de acordo com a escritura aqui, que Janes e Jambres aparecem em seu lugar. O parágrafo aqui, 262, ainda tem uma parte. É então nesse dia, quando esta coisa é para acontecer, que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão novamente, tal como eles fizeram quando Moisés apareceu com a palavra original. Para dizê-la, eles apareceram para personificá-la, exatamente certo. Agora você vê que São Mateus 24, 24 significa, vejam, ungidos. E é exatamente para o tempo do profeta, já está cumprido, gente. Já está cumprido. Janes e Jambres eram exatamente aqueles personificadores pentecostais, que irmão Brana fazia e eles faziam igual. Que Moisés fazia no Egito, Janes e Jambres faziam igual. Moisés jogou a vara e tornou uma serpente. Janes e Jambres jogou a vara e tornou serpente. Tempo desse tipo de gente. Nós temos que entender isto. Eles estão aí personificando o diabo, fazendo algo com eles, enganando eles. E eles não podem ver a verdade em seu dia. Agora, meus irmãos, hoje não é Janes e Jambres mais. Janes e Jambres era o povo pentecostal em 1960, 65, quando o irmão Branham estava pregando. Naquele tempo era Janes e Jambres, que estava personificando o ministério de irmão Branham. Irmão Branham curava enfermos, eles curavam. Irmão Branham expulsava demônio, eles expulsavam. Irmão Branham orava e a perna da criança espichava do tamanho certo. Eles também, entre os pentecostais, oravam e a perna da criança espichava. É incrível! Isso tudo aconteceu nos Estados Unidos, quando Deus estava operando através do seu profeta, mas os personificadores estavam ali também, fazendo os mesmos sinais. Bem, aí está seu crente manufaturado e o seu incrédulo. Eu quero apenas ver aqui, que nesse terceiro lugar, aqui, o profeta diz, é nessa mesma hora que o Filho do Homem há de ser revelado. Gente, se cumpriu a primeira, que foi o Sodoma e os sodomitas. Se cumpriu a segunda parte, e que irmão Brana falou sobre tudo isto, e chegou aos personificadores. Agora tem que vir a terceira parte, a hora que o Filho do Homem há de ser revelado. E tudo essas três coisas já foram cumpridas. O Filho do Homem não vai mais ser revelado. Ele já foi revelado. Porque Sodoma, os sodomitas não vão aparecer, eles já existem. Janes e Jambres, pentecostais, já existem. Não vão aparecer mais. O ministério do Filho do Homem
que veio num profeta. O William Branham não era o filho do homem, o anjo não era o filho do homem, mas o filho do homem estava se revelando através do anjo. É isso que eles têm que sempre notar. Foi o que o profeta pregou. Só que eles não podem ver aqueles dias do filho do homem, porque eles não vê Deus no profeta, como deveriam ver esse ministério. 3 coisas foram cumpridas, não tem mais que cumprir, não vai vir outra coisa agora para cumprir estas etapas até o filho do homem. Nós estamos agora com uma etapa para arrebatamento, não é para o filho do homem. O filho do homem nós já cremos. Nós cremos que Sodoma já manifestou. Nós cremos que os personificadores já manifestaram no pentecostalismo. E cremos que a mensagem do Filho do Homem foi revelada através do homem chamado William Branham. Essas coisas foram reveladas. Agora, o irmão Branham mostra aqui 3 tipos de crente. Agora vamos passando para dentro da igreja. 267 é os ungidos. Aí está seu crente manufaturado e o seu incrédulo. A palavra genuína se destacando, vindicada, que é o crente. O crente que crê na palavra. É como nós hoje pregamos Apocalipse 10, 8 a 11. Por que se prega Apocalipse 10, 8 a 11? Porque agora já chegou o tempo de outro ministério. Não é o ministério de uma revelação maior, mas de comer a revelação maior. É o tempo de alimentar com o livrinho. O livrinho é a mensagem do profeta. Se você disser, eu vou comer a Bíblia, não vai adiantar. Porque agora é tempo de comer o livrinho. Porque a Bíblia não podia nem olhar para ela. O livro ninguém podia. João chorou porque não podia olhar para o livro. Mas quando o Apocalipse 10, de 1 a 7, cumpriu sua terceira puxada, então o livrinho é posto à disposição de cada um de nós, à disposição de João. João vai ao anjo, toma dele o livrinho e coma, e profetize a povos, reis, nações e línguas. Agora, por que nós pregamos isso? Porque esse é o tempo de mostrar que nós ficamos enganados há muitos anos atrás aí, esperando que o irmão Branham fizesse alguma coisa, ou que alguém fizesse alguma coisa, e nós nunca encontramos. Já tínhamos tudo na mão, temos toda a mensagem na mão, como os crentes têm toda a Bíblia na mão, e não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o povo da mensagem tem 1000 mensagens na mão, mas não sabe que o Cordeiro saiu do trono, porque não precisa de 1000 mensagens, precisa de 10. Precisa de um livro, precisa do 7º selo, dos 7 selos, para você encontrar que o Cordeiro saiu do trono. Só ali, só de você tomar o primeiro selo que ele saiu do trono. E quando ele saiu do trono, é porque o 7º selo estava na terra, revelando o primeiro selo, provando para nós que aquele Cristo que sairia do trono, no último selo, ele saiu quando o 7º anjo chegou. Foi o último eleito que entrou e a coisa foi revelada. 4º selo, 64. Tradução de Goiânia. Estou encerrando, meus irmãos. Mas aí está seu crente. Logo você tem o crente manufaturado, aquele que é fabricado. Ele consegue. Janes e Jambres conseguiu o crente fabricado. Ele consegue personificar, fazer a coisa quase igual. Eles conseguem. E aí você vai ver gente hoje pregando terceira etapa. Personificadores. O mesmo demônio que operou no Egito através de Janes e Jambres, e que usou as pessoas contra o ministério de William Branham,
personificando aquele ministério. Eles estão hoje operando na terra da mesma forma, em homens que não pode crer na mensagem como ela é. Não é o crente verdadeiro, mas é o crente manufaturado. Ele tem que fazer um trabalho, ele tem que ter uma igreja, ele tem que fundar uma igreja, ele tem sede de algo, ele tem vontade de ter gente no Brasil e no mundo. Se vocês entenderem que eu tenho gente no Brasil e no mundo, mas eu nunca tive sede. Nunca orei para Deus fazer isso por mim. Nunca orei para Deus me dar gente no Brasil e no mundo. Contudo, tenho, sem orar. A terceira puxada, você tem. Não adianta você falar, eu orei bastante para tê-la. Não, ela está em você. Quando você ouve a palavra e crê, aquela palavra vai te guiando a esta verdade. Você vai saindo do incrédulo, do manufaturado, e vai mostrando que você é o verdadeiro crente. Amém? Ao crente manufaturado, personificando-a, e ao incrédulo rejeitando a coisa inteira. Quando você vê o incrédulo, ele rejeita a coisa completa. Mas você vê, a parte mais perigosa é aquele que personifica, que faz quase igual. Eles pregam o cordeiro fora do trono, ele levantou do trono e tornou a sentar. É o que eles pregam. Muitos deles. Sobre o sétimo selo. Como pode pregar o sétimo selo, que foi William Branham, sem saber que foi a vinda do Senhor? Porque o 7 é a vinda do Senhor. William Branham diz, vigie bem, o sétimo é a vinda do Senhor. Era o tempo dele. Ele ainda diz assim, foi, irmão Branham fala, foi a vinda do Senhor. Por que as pessoas não creem? Elas não podem crer nas três coisas cumpridas. Homem, corpo, espírito e alma está cumprido. Está completo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está completo. Já veio o ministério para tudo, para criar, para salvar e para revelar o que não podia ser dado a conhecer a nenhum destes aí atrás, mas somente nestes dias. O ministério da salvação não podia ser dado a nenhum homem lá atrás, senão a Jesus Cristo. O ministério da revelação não podia ser dado a nenhum homem das eras, senão ao sétimo anjo, Apocalipse 10, 7. O ministério de comer o livrinho não podia ser dado a nenhum homem aí atrás, senão a João, que vai comer esse livrinho e vai mostrar para nós. Aí a gente deixa assim, passado. Outra coisa acontecida. Ele vai comer. Não, ele já comeu. Mas a gente gosta de ajudar as pessoas, deixar elas esperar alguém para fazer aquilo. Mas, meu irmão, se alguém fizer alguma coisa melhor do que nós temos, volto a dizer, nós estamos com este alguém. Se tiver algo melhor, Deus não nos deixará para trás. Mas tem que ter a mensagem completa. 3 foram cumpridas. 3 coisas. Primeira, segunda, terceira puxada foram cumpridas. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos estar em Sua presença. Fala o coração do povo, Pai. Eu não posso, eu posso até forçar, esforçar, gritar, mas não vai adiantar. É todo aquele que o Pai me deu, virá a mim. A mim, isto é, a palavra do dia. Não é a mim, Osmar. A mim, a palavra da hora. A mim, não era o homem Branham, era a revelação que ele pregava. Mas quando Jesus diz, o Pai dará a mim. Deus, obrigado por ter dado esta mensagem a nós. Estamos agradecidos, Senhor, por podermos ver isto que o Pai nos deu.
O Pai e o Espírito Santo operando nesse ministério da terceira puxada em William Branham. O Pai me deu estas coisas. O Pai deu para este povo. Agora ajuda, Senhor, cada um de nós sermos verdadeiros cristãos, agirmos direito, Senhor, fazer as coisas certas. Meu Deus, a gente não pode perder. Esses irmãos que me ouvem, Senhor, eu rogo por eles, eles não podem perder, Senhor. E muitas vezes a mensagem está só na cabeça deles, mas, Senhor, faça com que esta mensagem desça ao coração deles. Como aquele menino orava a favor do seu pai, Deus, ajude que a palavra desça 30 centímetros abaixo da cabeça do meu pai. Senhor, eu oro para que esta mensagem desça 30 centímetros abaixo da cabeça desse povo, para entrar nesse coração e mostrar para eles o que é verdade. E logo eles vão às pessoas e pedem perdão pelo que elas fizeram de errado. Elas ajeitam, acertam suas vidas, porque elas creem na palavra. Eu não posso crer que elas são perdidas, Senhor. Ajuda minhas irmãs, meus irmãos, a reconhecer sua posição e receber sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estou vivendo neste mundo de pecado, onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber, porque estão distanciando da luz do entardecer. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Branham recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Branham recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço
profetizou as nações outra vez.